Salve, salve pessoal, sejam sempre bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Bruno Ferreira e hoje vou conversar com Diogo Andrade, sócio fundador da Triação e um dos mais concorridos treinadores de corrida de Salvador e da Bahia. Cara, muito obrigado pela sua presença. Já faz um tempo que a gente está tentando marcar aqui esse encontro, esse bate-papo. É a primeira vez que eu trago aqui, a gente já está no quarto episódio, é a primeira vez que eu trago a temática do esporte, porque eu estou plenamente convencido de que os benefícios do esporte vão muito além do corpo físico. São benefícios que impactam no plano mental, são benefícios que impactam certamente no plano emocional, espiritual, e isso conecta diretamente com a nossa pauta. Então, a nossa proposta hoje é conversar sobre os benefícios da corrida. Queria primeiro agradecer a você, Bruno, o convite. Eu acho que a gente está carente, precisando de produções de conteúdos dessa que impactem pessoas, mas com seriedade, com pilares, né? E eu vou até um pouco mais amplo, apesar de ser hoje uma figura muito ligada à corrida de rua, a corredores, mas eu acho que a gente falar do esporte como um todo, da prática regular de exercício físico como um todo, acho que é muito importante e casa de fato com o propósito das temáticas que vem aqui. E é bem interessante isso quando você fala do poder amplo de você praticar exercício, porque ele está inserido, e isso já são alguns conceitos, numa esfera biopsicossocial, né? Então, o biológico, psicológico e o social, que é o que a gente também busca muito quando você está num clube de corrida, ou que você vai fazer uma prova, se você, mesmo você não sendo um atleta profissional, então você tem uma experiência que você vai viver ali momentânea, e até para chegar ali com relações de hábitos mais saudáveis, as questões comportamentais, numa perspectiva dessa de saúde. Então, eu acho que o exercício é isso tudo, e que infelizmente estão querendo deixar ele muito pequeno, né? A prática de exercício. Sim. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática hoje aí que a gente vai desenrolar. Com certeza, eu vim inclusive a caráter. Vesti minha jaqueta da minha primeira prova de triatlon do Ironman 70.3, já em sua homenagem. Ótimo. Tá? E aí eu quero saber o seguinte, como é que o esporte chegou na sua vida, cara? De onde é que surgiu essa ideia de, cara, você treinador de corredores ou abrir uma O assessoria esporte esportiva? chega comigo, por incrível que pareça, pelo o esporte genuinamente brasileiro e baiano. Sabe qual é? Brasileiro e baiano? Baiano ainda por cima. O genuinamente baiano e brasileiro. A capoeira. A capoeira, verdade. Foi a capoeira que me fez praticar o esporte. Claro, você tem aquela história do jogo de bola na rua, aquelas coisas todas. Mas o que me leva mesmo foi a capoeira e a natação. Perfeito. Mas foi a capoeira que me fez conhecer, por incrível que pareça, que existia uma universidade de educação física. Claro, eu estudei em escolas que, em um certo momento, que tinham um programa, um departamento de educação física, que isso é muito importante, porque isso começa na base. Desculpe, assim, é um crime que fizeram com a educação física escolar. É um crime. Porque é ali que você vai fomentar. Não é que vai ser fomentar a questão do esporte profissional, não é isso. Tá. Mas que a criança tenha uma rotina lá na frente, ela venha criar isso como adulto. Então, mas aí voltando, ela entra comigo com a capoeira e com a natação. Mas eu não tinha um clube de natação, não tinha um treinador, porque não tinha condições para ter isso. Certo. Não tinha. Então a gente nadava no mar. Hoje que a gente vê muita gente fazendo aí treinos com barcos, a gente fazia, vamos nadar na preguiça. Eu fui um cara que andei no centro da cidade, então a praia de todo mundo foi a praia da preguiça. Não existia nem aquelas pedreiras que tinha, hoje o que chama de paredão, ali a gente chamava de pedreiras quando começou a montar para formar a marina. Então era pedreiras, porto, pedreira, então pedreira, porto. Então assim, vem surgindo dessa maneira. Aí eu vou para a universidade, aí a história muda. Eu digo assim, que se todo mundo soubesse, conhecia, nem que fosse a história de um sujeito chamado Aristóteles. Tá. Porque ele leva você a entender o poder mesmo de você estar dentro de uma universidade ou de uma faculdade, o que seja. E aí eu fui fazer educação física. Então lá eu vi que as coisas têm um outro rumo. Perfeito. Você junta a prática, que é importante, mas com algumas coisas do tecnicismo e de formação mesmo, de relação interpessoal. Então, foi dessa forma.
E eu trabalhei com natação, com hidroginástica, com musculação, fui personal trainer, mas eu sempre tive um sonho de ser aquele, quer dizer, eu acredito que todo professor de educação física ele tem um sonho de ser o treinador, de ter aquela figura que você via nos livros ou até num filme com um cronômetro na pista de atletismo, né? Então, você ter essa figura. O meu primeiro projeto nessa perspectiva aí ia ser o Clubatri, que era o Tá, Clube Baiano de Triatlon. perfeito. Eu era fascinado pelo triatlo, não tenho essa paixão toda mais pela modalidade. Isso aí ficou a cargo de Paulo Bahia. Ficou o cargo de Paulinho, mas gosto muito, acho uma modalidade fantástica. E aí foi quando a gente também se conheceu nos corredores da universidade e vi isso como uma proposta de negócio. Já via isso, mas uma proposta de negócio onde todo mundo via como a galinha dos ovos de ouro, seu personal trainer, eu já queria, tinha isso. Algumas influências, professores, os clubes de atletismo antigos da nossa cidade. E foi quando eu vim para esse universo aí, de montar esse projeto que hoje vai há 20 anos já, que é a Maravilha, criação. 20 anos de triação. E você conheceu o Paulo Bahia na Na universidade? universidade. Maravilha. E numa época que o mercado de assessoria não era tão Na estourado cidade como é do isso. Salvador, não. Né? Não tinha, como falei, era um formato mais do clube de atletismo. Certo. Isso, como tudo, né? Surge com esse formato, mas ele surge mais em São Paulo mesmo. Tem assessorias com 35 anos, 30 anos. Sim, Não é? E eu conheço esse mercado. Aqui em Salvador você já tinha um treinador com sim, clientes. com certeza. Aí você tinha aqueles, quando eu repito e falo desses clubes de atletismo que era mais na ponta, né? Trabalhando mais com um atleta profissional. Mas esse formato, por incrível que pareça, eu conheço. Eu trabalhava numa academia e tinha um corredor que ia recreacional, que é até o perfil do meu público, né? Ele ia fazer a Maratona de Paris e ele me deu uma revista que foi a primeira edição da revista O2, Tá. que ela sai, que era da Esfera BR, e eu lembro como hoje, era falando sobre como correr 10K. E aí ele me deu essa revista, eu fui ler, foi quando aí você vê, vai conhecendo alguns treinadores, algumas assessorias, e as coisas já aconteciam lá. Lá já aconteciam. Tá. E aí eu falo, aí a gente foi se conhecendo mais, eu, Paulinho, a gente tinha um terceiro sócio, que hoje não faz mais parte do nosso quadro, por isso que é o Triação, né, que eram 3 em ação. Então o nome é mais ou menos disso aí. Podia achar que veio originalmente do triatlo, Do mas triatlo, não, já né? não, são 3 em ação. E aí a gente foi desenvolvendo, surgindo, criando uma marca e gradativamente, progressivamente conquistando clientes, conquistando trabalho. E aí, como eu falei, chegamos a esses 20 anos aí. Me diga uma coisa, essa fama aí de malvado favorito. Eu tenho Confere Eu brinco. ou é fake news? Confere, não é fake news, não. Na realidade, assim, pode até que seja um pouco de folclore hoje já, tá? Mas assim, é a minha forma que eu encontrei de entregar. Eu Tá. acho que Bruno, a gente pode se tornar um grande amigo, mas no primeiro momento ele me procurou para ser o professor dele. Sim. Então, assim, eu prefiro ter essa fama do ter aquela assim, pô, passei lá no trabalho dos caras e eu era mais um. Perfeito. Então, assim, eu cobro. Cobro que, assim, eu acho que é um retorno que você dá ao cliente, tá? É uma forma que você tem de dar essa segurança para ele, nessa perspectiva do treinamento. A gente tem que cuidar, você está cuidando, Com certeza. entender isso daí. E eu sei que se você não se posiciona, no fundo, essa pessoa ela pode se atrapalhar. Sim. Porque se empolga. Hoje, ainda com esses adventos de rede social, ego, todo mundo tem, né? Eu até brinco, todo mundo quer ser aplaudido, mas ninguém quer aplaudir. Então, Verdade. assim, eu acho que é a missão, tá? É a missão. Eu acho que, assim, é a forma que eu encontro. Se eu de fato falo para você, Bruno, que você que já tem essa experiência lá com a gente, se eu não agir dessa forma, para mim não tem o porquê de como eu hoje acordei 3 horas da manhã, Pois é. 4h15 da manhã, estava lá. Eu poderia, eu sou o dono. Não sou o dono, não, eu sou o treinador. É porque e aí eu vou assim, eu nunca vi uma profissão que cria tanto nome como educação física. Né? O que é que você é, amigo? Eu sou professor de educação física e sou treinador, não sou red coach, coach. Não, velho, não sou nada disso. Sou professor e eu acho que. Mas
Eu sei que de vez em quando aí tem até uma galera que fala, velho, olha, é melhor ir 6h30 da manhã que ele já tá mais relax. Não vai logo 5 não, que 5 tem um Cinco é- sermão, Como entendeu? se diz na Bahia, 5 é barril, né? 5 é barril, 5 é barril. Diogão, você falou, são 20 anos de triação. São 20 anos, portanto, de mercado de corrida. E você fala também que hoje, da influência das redes sociais. Qual é o balanço que você faz desses 20 anos? De forma bem... Com relação às redes sociais, Em relação ao crescimento, ao crescimento, a dinâmica do muito mercado de bom essa corrida. pergunta sua, Bruno, porque Porque, está sendo rotulado de uma forma, e eu acho infeliz, mas tudo bem. É que a corrida virou modinha. pronto, essa era a pergunta que eu faria em seguida. Ela não virou modinha. E assim, conversando com pessoas mais antigas, que têm 25 anos, 30 anos no mercado, e uma pessoa que é um amigo de São Paulo, o cara tem um puta trabalho, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, e foi ele que contextualizou isso para mim, que é Mário Sérgio da Ranfan. E ele disse, a gente vive é a terceira onda. Sim. Você teve aquele momento ali dos anos 80, final dos anos 80, até com o advento do Kenneth Cooper. Sim. Você não tinha tanto o período do marketing, tá? Porque as pessoas precisam entender que o período do marketing para o esporte, ela vem nas Olimpíadas de Barcelona em 92, onde as marcas aí vêm mais incisivas, apostar, construindo cada vez mais recursos tecnológicos de acessórios para se praticar, né? Enfim. Então, assim, a gente tem a gente tem um ali no final dos anos 90, início dos anos 2000 até 2010. Como tudo, você tem um platô, né? Claro. Você tem um platô, você tem um turnover de gente saindo, e vem, que é até meio trágico falar, eu nem gosto de falar, mas vem aquela coisa que a gente vivenciou, que foi a pandemia, Sim. e que deixa assim um legado, ela deixa assim um legado da importância de você ser saudável, Com certeza. né? E pós essa pandemia surge esse momento Saudável novo. física e mentalmente. Perfeito. E aí surge esse novo perfil, essa nova população, inclusive a triação, não por erros dos nossos sistemas e processos. Não que eles não tenham algumas falhas, não é isso. Mas a gente não conversava, e você sabe disso que você pegou, a gente não conversava com abaixo de 30 anos, é muito difícil. Sim. Porque o imediatismo. Mas, cara, pós a pandemia, vem uma turma diga-se, a partir de 20 anos, eu vou até usar um termo assim mesmo, sagaz, assim, em cuidar da sua saúde, em trabalhar, e casa com uma situação bem interessante, que é a relação do mundo corporativo e do mundo esportivo. Exato. Que é resiliência você precisa ter na ambas esferas. Total. Foco na ambas esferas. E hierarquia você tem que ter em ambas esferas. E me chama muita atenção como tem uma turma mesmo, e muito. E não é só no nosso projeto, não, em outros colegas também. Então, assim, a gente vive essa terceira onda. E que é normal. Então, assim, eu acho um pouco de infelicidade. Ah, virou modinha. Não virou modinha. E que se virasse modinha? Se eu estou conseguindo conscientizar do 20 a, sei lá, 60, 50, o que seja, que eu preciso praticar exercício e me afastar de um efeito devastador e deletério que é o sedentarismo, vamos bater palma, gente. Com certeza. Vamos Com aplaudir, certeza. vamos criar condições nos espaços públicos para as pessoas fazerem exercício. Não ficar, que tal esporte faz mal, que tal esporte mata. Esporte é bom. É como cada um se compromete a fazer a modalidade esportiva. Exatamente. Tá? Eu enxergo dessa forma, Bruno. Perfeito, perfeito. Você acredita na corrida como um instrumento de transformação da vida das pessoas? Sim. Sim, porque a gente tem muitos casos. E transforma, é impressionante como transforma, cara. Transforma, É. transforma. A pessoa entra, faz um primeiro contato com o esporte, é uma pessoa. Exato. Passa um tempo, esse tempo é variável, 2 meses, 3 meses, 6 meses, é outra pessoa. Ô, Bruno, você pense aí agora. Teve a Marathon pour Tour, né? Que foi em Paris. Você sabe o que é isso? Você poder correr a maratona olímpica. Pois é. A gente teve uma cliente. Na Bahia foram 2. Uma foi da gente. Passou. Imagine a experiência que essa pessoa teve. Incrível. Entendeu? E uma menina nova. Se dedicou, foi fazendo os critérios. Então, assim, imagine você poder assim, eu larguei no percurso da maratona olímpica, atrás da elite feminina. Exato.
É isso. Então, assim, ele tem essa Aqui gestão passaram por esse mesmo trajeto os principais atletas do mundo, dessa exatamente. modalidade E no você vai mundo. também no triatlon, tá? No triatlon também, Vai no você é a mesma triatlon. prova. É isso. Você sabe o que você, assim, um praticante recreacional, tudo bem, eu sou recreacional, mas ele passar por rotinas mais difíceis, porque ele tem que treinar, tudo bem, as cargas de treino não são iguais, claro. Sim, sim. Mas você sabe o que é você sabe o que é isso, pô, eu fiz 90 de bike, sei lá, 5 de corrida e tenho que levar meu filho, então tenho que ir pra festa do Dia dos Pais. Pois é. Porque o cara que faz lá, sei lá, 120 com 20, ele depois vai dormir e o dinheiro é para bater na Tá conta dele. garantido, exato. Então, assim, ele tem o esporte, a corrida, vamos falar como a gente está falando muito da corrida, tem, e a gente tem diversos casos. Diversos. Agora, assim, eu só fico um pouco hoje que com a questão da rede social, tem gente que está atrapalhando e não entendendo que expectativas não combinam com condição física. Tá, E de vez em quando dá uma frustrada, então você tem que estar bem atento, claro. estar mais próximo dessa pessoa, mostrar que ela pode estar nessa esfera biopsicossocial. Assim como o Bruno quer baixar, fazer um qualify para a Maratona de Boston. Mas tem um Zezinho ali, velho, posso frequentar aqui, fazer meu exercício, dar uma risada, fazer novos amigos aqui, criar um ambiente? Pode. O que mais cresceu, assim, olha, se a gente for pensar, não existe um produto no mundo, como o corpo, que venda igual a ele. Não existe, né? Falando de esporte, falando de corrida, olha o turismo esportivo. Olha o quanto que gente, rapaz, gente que investe para correr maratona em Chicago, as majors, não é barato não, meu amigo. Não, não é não. Não é barato não, mas o cara quer ir completar a mandala dele, então assim, muda. E muitos entram por algum gatilho. E aí você vai, ansiedade, aquele cara que está com uma oscilação de humor, né? Algum desfecho familiar, entendeu? Então, assim, ele se abraça e melhora ele. Porque aquilo se torna um projeto, né? Exatamente. É um projeto. A pessoa investe ali Ô, Bruno, 4 meses, 5 meses, 6 meses, às vezes mais. Se pegar provas de triatlon, sim, né? São provas de longa distância, pelo menos aí uns 6 meses. A gente vai, espero trazer Paulinho Bahia aqui para a gente falar de triatlon. Claro, claro, mas seja triatlon, seja corrida, é um projeto, e o projeto que às vezes envolve família. Então você viaja, vai fazer uma prova fora, leva a sua família. Vai fazer uma maratona de Berlim. Bruno, uma coisa que você está falando interessante de projetos. Chegou um determinado momento que eu fui fazer uma formação complementar. Aí eu fiz um Empretec do Sebrae, eu fiz uma pós em administração em marketing esportivo, saindo um pouco da fisiologia em si, da ciência do esporte, vamos dizer assim. E consegui, em alguns momentos, que alguns mentores me mostrassem o quanto que vou treinar Bruno para maratona ou então para um 70.3 de Pucon. Perfeito. Vamos começar com uma análise de SWOT, pontos fortes, pontos fracos, essas análises, entendeu? E você vai buscar isso onde? Na administração, eu vou buscar lá e vou trazer para cá para fazer o meu projeto, o projeto de vida dele. Perfeito. Daquele momento. Quem é o principal concorrente dele? Quais são os fatores determinantes e limitantes do desempenho numa prova como essa? Isso é uma análise que você faz técnica. Não é só, hoje eu vou fazer 20, 26, 22, caio. Eu vou fazer tiro quarta. Não, tudo bem. Isso compõe, mas você tem que fazer essa análise. Eu tive na pandemia um contato com um professor e a linha não é coach, né? Porque, desculpe assim também, eu acho que deu uma banalizada tal, e já deu uma freada, porque, de fato, quem estava querendo surfar na onda viu que não era assim. Sim. Você desenvolver uma outra pessoa, você precisa ter muita capacidade, independente da respectiva área. E ele me mostrou o seguinte, não só a mim, mas um grupo que a gente fez, todo mundo fez isso, né? Buscou estudar alguma coisa, né? A educação física, ela tem um equívoco. O equívoco, sabe qual é? Ela é pautada na doença. Consegue enxergar isso? Completamente, eu diria que, na verdade, não só a educação física, né, mas a própria medicina também é pautada na doença. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Como é o nome dele? Igor, que está ali com a gente, Bruno, e quem estivesse aqui agora.
Eu ia pedir assim, a qualquer pessoa, me fale aí, por que o exercício é bom? Cada um ia ter, a depender do seu vocabulário, a depender do seu conhecimento, ia dizer, não, o exercício é bom para o açúcar, o exercício baixa pressão, ele não vai usar, é bom para diabetes, controla ele, não vai usar, né? Queima de gordura. Queima de gordura, todo mundo sabe isso. Beleza. E vem cá, amigo, por que você não faz? Pois é. Ah, Não tenho tempo. pronto. E aí, então, o que é que você tem, esse agente transformador? Primeiro eu tenho que entender quais são as barreiras Sim. que está levando esse número absurdo da população mundial sem fazer exercício, mas que ele sabe que o exercício é bom. Aí é isso que você falou. Não tenho tempo, só ando cansado, não tenho energia. Trabalhando muito. Exatamente, não tenho dinheiro. Então, assim, aí isso é uma coisa que eu aprendi e é uma abordagem que você faz mais ampla. Porque Bruno não. Bruno que já treinou, amigão, ele vai pegar no eixo aí 3 semanas. Mas eu quero você pegar o tiozinho, a tiazinha ou aquele que não faz exercício nunca. Então, você entender isso, para você ver a melhor abordagem que você vai fazer isso. Então, isso é um projeto. O que é que não... Não, peraí, vamos fazer essa abordagem aqui e vamos se afastar dessas barreiras. Porque todo mundo sabe. Então, Não é por falta de conhecimento. não é porque hoje você tem também veículos de informações, seja independente da plataforma, que trazem coisas também com muita seriedade. Agora deixa eu aproveitar esse gancho para saber de você o seguinte: como é? Qual a sensação pessoal de acompanhar assim a vitória de tanta gente? E essa vitória pode estar representada no primeiro quilômetro, pode Sim. estar representada numa maratona, que para quem não sabe são 42, como pode estar representada numa prova de ultramaratona. Sim. Como é acompanhar Rapaz, essa... isso é especial mesmo, né? Isso é especial. Você participar de um sonho desse, assim. É muito gratificante. Porque você debruça. Se você quer trabalhar sério, aquilo que você falou, o malvado foi bonito, você está debruçado, você está entendendo. Tá Ao comprometido. mesmo tempo que a gente fica alegre quando ele cruza a linha de chegada, a gente também sofre quando ele lesiona. Porque tá todo mundo sofrendo junto, você se questiona, pô, foi certo, não... Então, assim, é muito gratificante, muito gratificante. E agora, assim, eu acho que o que a gente precisa, e que eu tento levar com toda a equipe técnica, é tornar isso o hábito mesmo para a pessoa. Porque você tem gente, um ano fez isso, fez aquilo, depois sumiu. Acontece. Acontece, pô, acontece. Então é aquilo. Qual é a barreira que fez isso acontecer de novo? Se ele já vivenciou tudo de bom, cara, as taxas, só ganhou legal do médico, de todo mundo, né? E aí o cara volta de novo, entendeu? Então, assim, é o projeto, é entender. Tem um método de pensar, né? Muito usado na administração, que é aqueles design thinking, né? Então, assim, que eles trabalham com experimentação, que é assim, você não tem tempo para errar. Eu montei um projeto com o Bruno. Eu tenho que estar muito atento, porque o fim pode virar o início, o meio pode virar o início, É verdade. o meio pode virar o fim. Então eu não tenho que insistir do início ao fim. Eu tenho que estar atento a isso daí. Por que não está dando certo fazer esse volume todo de bike com o Bruno? Ele está cansando demais. Só que eu já fiz a programação dele toda de, sei lá, 40 semanas. Eu tenho que ter essa sensibilidade de mudar. Perfeito. Então, assim, entender, ainda por cima, a população que a gente trabalha, que é o atleta amador, ele é trabalhador, né? Sim. Você tem que ter essa sensibilidade. E mais do que isso, né? Você tem um universo dentro de todas as assessorias, e com a triação não vai ser diferente, que é um universo de atletas extremamente heterogêneo, Sim, né? verdade. Então, como é que é você lidar com esse universo tão diverso, seja em termos de faixa etária, Sim. seja em termos de propósito, seja qualquer ângulo que se examine, você vai ter uma diversidade incrível. Então, tem que ter uma habilidade aí, Muito. Que Muito. que talvez... E isso se tornou, não vou usar o termo pior, mais complicado. Tá.
Você encontra de vez em quando algumas resistências de a pessoa entender que, cara, não é o momento de você fazer essa prova de 25K. Perfeito. Aí você tem que se desgastar, mas aí você tem que se posicionar e ser duro na missão. Tem gente que fala, você pode fazer isso porque você hoje tem um N grande de alunos. Não, amigo, quando eu comecei, que eu não tinha nenhum, tinha que apresentar exame médico. Claro. A população que eu tentei atingir, que eu fiz o meu modelo de negócio, é que pelo menos tem uma condição de ter um plano de saúde. Concordo, tem gente que não tem, e que se ela for esperar toda a ciranda aí do poder público para ela poder fazer um exame médico, ela não vai fazer exercício, é capaz de morrer. Vai marcar consulta, da consulta vai ver se tem vaga para o exame, enfim. Então, é a mesma coisa, você tem que dizer um não. E tem horas que você diz um não, e tem horas que você diz outro não. Claro. Eu tenho hora que eu dou um coice que arrebenta os dentes. Pra ver se o camarada entende, para de querer bater a cabeça na parede, você tá entendendo? Perfeito, porque ainda tem o seguinte, a questão da linguagem. A linguagem que você vai usar com um não necessariamente... Né? Então, e aí você precisa conhecer seu atleta. Então, eu tive um episódio uma vez, num treino, foi bem interessante isso. O cara chegou lá e começou a chorar, pô. E olha que aí eu falei, não, mas aí você vai... Não, peraí, pai, calma. Beleza, acudi assim com palavras mais, né, de apoio, enfim, que ele ia conseguir, aquele discurso bem clichê. Não, tem hora que pode precisar. Só que tinha um psiquiatra, cara, no treino, só me observando. E eu não sabia que ele estava observando. Tá. Acabou, esse aluno ele foi embora, esse cara chegou para mim e me disse, tenha cuidado, que muitas vezes não são essas palavras que ele está precisando. Uhum. Eu falei, pô, como assim? Não pense que no meu consultório, ele falou, não pense que no meu consultório eu dou palavras. E olha que já tá lá comigo, que tem oscilação de humor, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Eu não dou palavras recheadas de rosas. Tem hora que tem que ser duro. Beleza. E de fato, você tem que ter cuidado. Porque aquilo que eu falei, a expectativa de vez em quando puxa. E eu acho assim, se você tá ali para se orientar uma pessoa, não é o momento, segura um pouquinho. Então, assim, mas hoje não tá tendo fácil. Não é fácil hoje. Primeiro, assim, tem uma situação, é gerar motivação em alguns momentos. Tá. Que apesar de toda essa onda, de todo esses números, mas tem aquela pessoa que vai bem, e aí alguma coisa desanima, alguma situação adversa de vida, entendeu? Essa questão da motivação é curioso pelo seguinte, porque algumas pessoas, elas têm aquela motivação que elas próprias conseguem gerar, mas tem outras que eu vejo isso claramente no meu convívio, em que a motivação delas depende do colega. Sabe qual é o problema? Depende de um terceiro. Eu escuto isso do meu nutricionista sempre. Motivação acaba. Motivação acaba, Bruno. Então a gente também tem que ter esse olhar de estar gerando e despertando. Cabe também um pouco a gente. Não, Sim. Vamos gerar estímulos aí que faça ter a aderência. Nem que seja, vamos propor uma prova, acabou uma prova. Não, velho, vamos fazer outra logo. Treinar, então, descansa aqui, vamos tentar pensar nisso. Fazer treinos temáticos ali. Tem hora que a gente tem que fazer isso dentro da própria assessoria para motivar ali e fazer uma coisa um pouco diferente, que muitas vezes, cara, não vou lá na orla correr de novo, não. Se for amanhã como hoje, por exemplo, né? E você falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, prova. Tem muita gente que só se motiva por prova. Olha, podem aí me crucificar. Se não tiver inscrito, não treina. O sucesso do mundo do running no mundo e do triatlo, do que seja, são os eventos esportivos. São os eventos esportivos. O sucesso não é só o meu comprometimento, as minhas questões técnicas, a nossa organização, enfim, não é isso. Tem que estar lá, cara. Nem que seja, não, eu quero fazer uma provinha de entrada para começar. Meu filho está me esperando lá com minha esposa, ou vice-versa. Entendeu? Meu pai, vou correr com meu pai. O evento esportivo, ele é muito importante para o fomento e para fidelização, vou usar esse termo assim. Sim. É importante, importantíssimo. Sim. E viva que tem os eventos esportivos. Com certeza. Viva, com viva. certeza. E aí vem a evolução deles também. Aquilo que eu falei,
quando tudo começa no período do... Pra você ter uma ideia, tem alguns autores na linha da ciência do esporte, nos livros de treinamento esportivo, que dos princípios científicos do treinamento esportivo, que são alguns, tem uns que adotam o princípio do marketing, Tá. que começa em 92, nas Olimpíadas de Barcelona. Ali começa uma crescente maior de outras marcas, né? Então, e a gente vê o que está hoje aí. Foi desenvolvido um tênis, só que você precisa testar para você poder, os órgãos regulamentadores deixarem você utilizar sem ser tido como um doping, enfim, entendeu? Porque tem uns proibidões agora, né? Tem. Você só tem que fazer análise. Mas para quem não conhece, tá? Você poderia fazer um panorama assim desse universo de corrida, as principais distâncias, os tipos de corrida, para que quem não tem nenhuma familiaridade com o esporte possa entender um pouco e eventualmente se identificar também com... Perfeito. Ó, a principal prova de entrada, né, vamos dizer assim, é de 5 quilômetros. Então, assim, prova você tem hoje as provas de asfalto, 5, 10, os 21K, que é a meia maratona, né? Então, assim, eu acho que assim, e eu brinco. Maratona, para quem não conhece, são 42 quilômetros, 195. Portanto, São Silvestre não é maratona. Não existe maratona de São Silvestre. Você vê como é, não né? É? Você vê. Então, assim, você tem essas distâncias, circuitos hoje espalhados pelo Brasil, diversos organizadores. E você vê assim, o Rio de Janeiro agora chamou como Festival de Corrida. Ele colocou todas as distâncias, em todas as provas, os caras chegaram a quase 60 mil, em todas. Né? Aí você pega, termina a maratona de Nova York é hoje. Segunda-feira, você entra no site do New York Road Runners, que é organizador, Sim. E vê lá, tem os números todos da prova. De staff e tal. Ano passado, 53 mil inscritos cruzaram a linha de chegada. Incrível. 53 mil pessoas. Aí você pergunta, como é que eu gerencio isso aqui, cara? Fora, para quem não sabe... Água, fruta, isotônico, camisa... Só abrindo um parêntese para quem não conhece, 53 mil inscritos, 53 mil corredores, mas quem buscou habilitação para o número de pretendentes a correr a Maratona de Nova York... com certeza. É muito maior, porque a Maratona de Nova York, como as Majors, a não ser Boston, que você precisa ter um Qualify, né, é por sorteio. Então, olha que loucura. Exatamente. O número, quer dizer, 50 mil foram sorteados, ou de alguma forma... Se inscrever, porque tem um americano que ele tem a inscrição dele lá, sem a loteria. Mas isso é importante para se ter uma ideia do universo de corredor. É um caminho sem volta. Pois é. É um caminho sem volta, tá? Imagine a energia da pessoa que está ali vivenciando um evento esportivo com outras 50 mil pessoas. Sim. E aí, tudo bem, está lá na ponta, mas você vê aqui, pode estar nome, né? Você vê o circuito das estações. Sim. É uma prova de entrada, muito bacana, eles conseguem conversar com o público. Muitas vezes, não sei nem se ele quer Bruno, que é um Ironman. Estou dizendo que você não vai poder escrever. Sim. Mas ele encontrou um público que ele ajuda esse público não, eu quero fazer as 4 etapas, quero completar minha mandala. Por trás disso, eu estou fazendo o quê? Estou me exercitando, estou buscando me alimentar melhor, estou girando uma cadeia, nem que seja de relógio, de camisa, de tênis, de meia. Total. Então é isso. O quanto que esse evento é importante e quanto que o esporte, a corrida é importante. E aí você vê outras modalidades também que estão conseguindo fazer essa ajuda da mudança da questão da perspectiva da saúde da população. CrossFit, a natação volta novamente aí bem. E no próprio mercado de corrida, você tem as corridas trail, né? Sim, aí você já tem agora a corrida de trilha. Outra perspectiva. Eu vou participar de uma prova. Para quem quer fugir, vamos dizer assim, desse cenário de cidade, desse cenário de asfalto. E para uma pegada mais de natureza, montanha, cachoeira, rio, seja lá o que for. Olha, eu hoje gosto muito da corrida de montanha, do trail, né? Participo de provas, vou participar de uma prova na cidade de Passa Quatro agora.
em Minas Gerais. E a mesma coisa, o quanto que movimenta tudo de uma cidade daquela ali. E essa conexão que você tem mesmo, claro. Agora sim, só ter um pouco de cuidado, como sempre, né? Eu tô indo para a natureza, tô por um ambiente Claro. que existe a sua própria fauna, a sua flora, tem tudo lá, você tem que ter todos esses parâmetros. Mas é como eu falei, Bruno, o evento esportivo é importante, o universo do running ele é sem volta. É sem volta. Sem volta, daqui a um tempo vai mudando os personagens que estão assim, gerindo ele, entendeu? E é isso que E acontece. o próprio mercado também ele vai se retroalimentando e Sim. vai criando suas novidades. Claro, né? Então, claro. Você morou em São Paulo, você pegou o que é aquilo ali, sim. né? Aí, ela também dá uma equacionada, São Paulo volta você agora. tem prova de corrida acho que todo final de semana. Exatamente. Impressionante. Não, e tem final de semana que tem 4, 5. É, 4, 5. é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a corrida de rua, ela tá assim num patamar de importância da cadeia de exercício como um todo muito Sim. grande. Porque aí você, para correr bem, você precisa fazer musculação, já movimenta a Exatamente. academia. Aí você tem condições de ter um personal trainer, já movimenta. Hoje você tem estudos, livros, prescrições voltadas só para... Não, eu sou corredor de rua. Sou Aí, corredor de trilha. a depender do nível que você esteja, você já vai precisar de uma fisioterapia, ainda que preventiva. Perfeito, Né? perfeito. E por aí vai. Vai fazer seus exames médicos. Sim. Nutricionista. Então, Nutricionista, assim, olha claro. a cadeia que isso ela acaba gerando, né? E um outro ponto que me ocorreu aqui, você trouxe naturalmente essa sequência, né? Olha, a primeira prova, normalmente a prova de 5, de fato é. E aí você chega na maratona, que vamos dizer assim, a rainha das provas. Sim. Mas curioso é que você deve ter tido essa vivência também daquele aluno que chega e diz assim, nunca fez uma prova de 5, está inscrito na maratona. Aí é o famoso paraquedista. Se jogou. E aí? Tem pra cá. Aí é isso O que, é que você digo. faz numa Você tem situação dessa? É o papel. Isso para não falar, a gente, no mundo do triatlon, um cara que já nunca fez uma prova de triatlon na vida, já está inscrito no Ironman. Isso é interessante, né? Porque, você vê assim de pessoas. Não, ele não é triatleta, ele é Ironman. É isso. Né? E assim. Então, assim, aparece. E eu acho assim, você tem que ter o seu papel, de um entendimento na sociedade, o que é que você é? Você é um professor, Exato. não é? E você tem que, ao máximo, mostrar para essa pessoa que no caminho não é isso. Claro que eu não preciso fazer 5, 10 Claro. para fazer 21 Sim. oficialmente, mas eu tenho que criar essa minha condição, não é? Eu gosto de dizer assim que o 21K é para todos, tidos normais. Mas a maratona é para muitos. Então, assim, e outra coisa, se você não cria essa condição, rapaz, esse cara vai fazer uma meia maratona, se ele ficar ali 3 horas, imagine, bater no pé no chão. Só ele vai ter que ser aquele cara muito louco para acreditar que aquilo ali tá gerando o maior frisson nele, velho. Ele vai ficar, então, assim, a chance de perder o esporte de uma pessoa que com certeza é bacana, Sim. perder o professor de ganhar uma grana, vamos negar, Claro. perder ele de estar cuidando da saúde dele, porque ele, rapaz, não vou mais não. Não vou, não. A chance de criar uma Cria um trauma, inibição né? Cria um reativa trauma. aquilo ali, o trauma. Cria um trauma. Trauma. Porque Quantas pessoas você mesmo deve conhecer, você que morou em São Paulo, conviveu também aqui, que já fizeram em Ironman e não quer nem subir mais nenhuma bicicleta? Algumas. Onde é que tá esse erro, cara? Algumas. Porque assim... E eu já conheci, não foi ninguém que me disse, não é caso de literatura, não é. Eu conheci gente que nunca tinha feito uma prova de triatlo na vida para fazer, estava inscrito em Ironman. Tem, pô. Então, Se tinha gente que não ficava feliz e tinha tatuagem. a da tatuagem eu não conheço. É sério. Mas enfim, então é uma modalidade. O triatlon, assim, você juntando as 3 modalidades, é uma coisa interessantíssima para o corpo. Primeiro que você está enganando ele toda hora. Então gera diversas Verdade. adaptações. Tá? Claro, não é fácil
Imagina, eu tenho que começar a pedalar 4h40 da manhã. Peraí, amigo, vou sair de minha casa que horas? Vou levantar que horas? Não é fácil. Não, Eu tiro o chapéu para os triatletas. não é fácil. Tiro mesmo, entendeu? E além ainda de tudo, a enfrentar- gente não tem condições tão favoráveis assim aqui em Salvador para a Exato, prática do ciclismo. Mas aí é uma outra história que se a gente for É. entrar aqui, a gente vai Mas assim, você ainda tem Mas, que dar essa cara, medalha para vocês, triatleta, pra você isso. Você vai concorre com enfrentar isso. ônibus, concorre com Carro. carro, concorre com quem está saindo de balada, Exatamente. concorre com quem está às 4h30 da manhã já atrasado para trabalho, para qualquer outro Sim, compromisso. Sim. Então, é um. Eu vou ser sincero, é fantástico o foco, a determinação. De fato, é um barato muito bom mesmo, porque aí você tem que estar pedalando 4h40, porque tudo bem, a via do município é de 4h46. Depois disso, se você tiver 6h10, o cara quer meter o carro por cima de 8, quer lhe matar. 5h57, não é? irmão. Que loucura, Esqueça, que o cara já quer tá, matar você, bicho. já tá apertando sua Então, assim, mente os ali na triatletas, Magalhães Neto. Você tem Esqueça isso. que tirar o chapéu para eles. Tirar mesmo. É. A maratona e o seu ciclo de maratona, a gente trabalha com um ciclo de 4 meses, 5 meses para uma preparação 16, de 20 semanas. 16 a 20 semanas. Você vai depender dessa pessoa, como é que tá o histórico dela, né? É um ciclo longo. Longo, E cansativo. cansativo. Quais são, na sua vivência de professor, assim, os principais ensinamentos que um ciclo desse proporciona ao atleta? É resiliência, não tem pra onde correr. Deixar claro pra você que tudo na vida precisa de um propósito. Você Perfeito. deve ter um propósito pra Perfeito. passar por isso. E saber por que quer fazer, né? Exatamente. Gera, assim, relações com hábitos mais saudáveis. Pode ter certeza. Com certeza. Você vai criar isso aí. Nem que seja pelo menos no ciclo. Dizer, Sim. rapaz, terminei 30 quilômetros agora, rapaz, eu não vou jogar tudo pro ar e eu vou comer o que eu quero, eu vou beber. Não vou fazer isso. Não vai. E a pessoa não faz, tá? Ela não faz. É. Ela não vai. E essa questão de foco, determinação. Perfeito. Eu só tenho uma palavra que hoje me dá um frio na espinha. Qual é? Superação. Que virou banalização. É verdade. Pra mim, a superação virou banalização. Vai, guerreiro. Calma, velho. Cuidado. Não motiva, não. Talvez esse guerreiro tá precisando sair da prova. É verdade. Ou então ele não tem condições nem de iniciar um ciclo de preparação para uma prova de duração prolongada como essa, de uma longa distância. Então, assim, maratona ela cria isso. Como uma prova de meio Ironman. 80 sozinho pedalando. Passa um universo na sua cabeça. Daqui a pouco a gente tem a maratona de Salvador, né? Exatamente. Daqui a 4, 5 semanas. Né? Prova muito boa. Prova boa. Boa, Prova muito boa. boa. Então, é de admirar os organizadores, né? Prefeitura, tem acho que é plural, se eu não me recordo, que agora, desculpe se eu errei o nome, com Douglas e Uli, a proposta, o zelo que eles acabam nessa entrega, essa experiência, entendeu? Que eles querem trazer para assim, o corredor que é o cliente. Sim. Muito, muito bom. Eu vou para minha Aí terceira vamos edição, pedir, né? aí assim, a gente tem que pedir, soteropolitano, vá à rua no domingo. Leve seu filho ali em algum trecho da prova, mostre a ele que as pessoas estão correndo, bata uma palma, entendeu? E eles estão fazendo, pelo menos ano passado, eu me recordo de ter sido assim. Eu vou para minha terceira edição, terceira vez que eu vou fazer a maratona de Salvador. Sim. E ano passado eu me lembro que eles tinham, não sei se ano retrasado também, mas ano passado eu lembro que eles fizeram a prova de 10, de 21. E 42. E E agora eu- tem uns 5. Agora tem um 5. Tem um 5. Tá. Tem uns 5. Pô, a maratona de Salvador, ela é incrível. O percurso do ano passado eu achei excelente. Sim. Mas Salvador é Salvador, né? Aquele caldeirão, Salvador é Salvador. é aquela umidade, aquele calor, Exatamente. aquela ventania. Exatamente. Então, é uma prova que Você tem usou uma coisa muito seus importante. desafios. Que os praticantes de exercício precisam entender. E da corrida. Você fala muito da temperatura. Velho, é a umidade. A umidade. Não que a temperatura não Sim, influencia, sim, não claro. tem uma relação. Mas o que mata em Salvador é a umidade. A gente até briga, eu acho que a gente não é mamífero, a gente é anfíbio aqui. Não é? Porque assim, imagine. Tá até frio esse período aí, né? Tá meio friozinho pra gente, tá, né? Tá. Mas também às custas de Tá. quê? De um tufão, de um vento. É. Aí já tem essa É. relação. Aí
Mas é assim, é treinar. Eu acho que assim, você tem que treinar. Momentos antes de uma largada de uma prova dessa, você repensar qual é a sua estratégia, porque de Sim, fato a gente sabe o quanto que os fatores climáticos é uma adversidade, em especial para o desempenho. Tem que ter sensibilidade total. Aí naquele tem que se momento. conhecer. Eu acho que tá, esse é um ensinamento que o ciclo de maratona permite, que é autoconhecimento. É a Sim, pessoa se conhecer, ela né? dá, Se conhecer, conhecer os com certeza. sintomas, às vezes tá, começa a fadigar, às vezes, Mas né? entenda, Então, não são todos, sabia, Bruno, que conseguem ter esse desenvolvimento. Porque isso não vai ser a minha planilha. sim, Vai com ser aquela minha certeza. pressão, não. Aquela até a forma de você, meu folclore, chamar o cara e dar de uma forma mais incisiva você falar com ele. E por isso que eu digo, você tenha o histórico. Porque assim, essa terceira, a terceira sua agora, né? É, vou pra terceira. Pode acontecer que você, nessa terceira, se lembre que ou na primeira ou na segunda, lá pelo quilômetro 16, você sentiu um desconforto. E Cara, você se comportou de uma forma e você passou. Rapaz, olha ele aqui de novo no 16. Não, eu vou segurar aqui mais 3 quilômetros, tranquilinho, que ele vai passar. Então, assim, são essas experiências, essa sensibilidade. a minha primeira edição, no retrasado, eu eu tinha vindo do 70.3, do Ironman 70.3 de Maceió, que tinha sido em agosto. Aí disse para Paulo Bahia, Paulinho, daqui a 40 dias tem a maratona de Salvador, beleza? Daquele jeito, né? Fui fazer a maratona, fizemos bem, fiz com o Jefferson. Ano passado, eu não tinha ido para Sim, sim, Maceió, sim, sim. cara, mas eu passei mal no quilômetro 18. 18, a gente estava voltando da Fonte Nova, passando no Shopping Barra, na época eu estava morando por ali. Se não é Jefferson ali apertando minha mente, Você ia ficar. eu tinha ficado. Mas Né? entenda, Mas, você teve um momento assim, não, eu vou dar uma administrada aqui, cara. total, total. Aí, quilômetro 18, você tava com 18, quanto tempo? ah, 1h20, né? 1h30. Aí eu vou lhe perguntar, e que tudo, porque eu acho que o problema da maratona é o quilômetro 30. Não, cara. Não, Ele pode ser. O problema, gente, é assim, ó, deixa eu dar uma dica para vocês: 2 horas de esforço ininterrupto, independente do ritmo. sim, As reservas de carboidrato elas baixam muito, depende cada vez mais da gordura, depende muito mais, cada vez mais de uma atenção na sua suplementação. Então, tenta não ficar matematizando muito o corpo e escutar a sensibilidade, exato. a percepção sua de esforço. Eu desconfio de que um dos erros, não sei se pode se chamar de erro, mas o que motivou muito essa sensação de, vamos dizer assim, de mal-estar, talvez tenha sido, tudo é hipótese, né? Uma hiperidratação. Aquela é a fã de. Por quê? Porque eu também descobri que eu acabo perdendo muito sal, né? Essa hiperidratação ela veio de água? De água sem a Pronto. devida Pode ser, reposição pode. de sais. Tem trabalhos e tem correntes que dizem assim, alterne até dias antes. Não faça só, no sábado, não ingesta só da água, porque vai aumentar a sua diurese. Aumenta a diurese. Quem perde muito sal, como é o meu caso, Pronto. perdi muito Então, sal. assim, E aí até foi propõe. cãibra, Por mais cãibra que atrás de você, cãibra. por mais que você não tenha. Eu até gosto dessa corrente que diz assim, eu não arma essa questão da necessidade exacerbada do sal, da suplementação em si. Mas tem gente que acredita, e aí é um caso. Se você, já pensou se você alternou, não, eu bebi um pouco de água aqui no sábado e também tomei um isotônico, Uhum. entendeu? E isso com certeza vai ajudar. Agora, Bruno, tem uma coisa assim que eu cada vez mais eu acredito, e isso baseado, claro, tanto na ciência como na prática, é que é ritmo mal ajustado, sabia? Em determinado momento. Pode ser também. É ritmo mal ajustado. É, A câimbra, que é a contração involuntária de ordem sim. multifatorial, ela vem muito disso. Ela vem muito bem. O ritmo mal ajustado, naquele momento ali, não era. Para o todo que você ainda quer enfrentar, não era aquilo que você tinha que estar no 18. Tanto que você equacionou e foi administrando, Foi né? administrando. Foi Administrou. administrando. Com certeza o ritmo caiu. É. Desse Ah, 18 em diante. total, total, total. Entendeu? Tive que parar, alongar, tudo isso. Né? Perfeito. Então, Rapaz, olhe, não tem uma máquina mais inteligente do que esse corpo humano. com certeza. Não tem. Ela, ó, vou falar de pessoas normais, tá? Você só tem uma intercorrência. Aí eu vou falar,
num evento desse assim, se você não escutou seu corpo. Pode ter certeza que ele lhe avisou mais de 1 milhão de vezes, velho, não tá dando pra mim, segura um pouquinho, joga uma água na cabeça, diminui o ritmo, Uhum. dá mais uma atenção, e aí o cara não vai. Não vai. Porque o danado do Garmin Isso, exato. pra postar é Exato. fogo, velho. E aí, meu amigo, o corpo não pensa dessa maneira. Então, pra não ter uma coisa maior, muitas vezes ele puxa a tomada de vez, aí o cara bufa. Só que nesse bufo aí, pode dar sorte de reverter, mas pode dar Sim. sorte de não reverter. Às vezes Pode. esse sinal, com certeza. Às vezes esse sinal vem no treino, Sim, né? No ciclo de treino. sim, Mas aí, às vezes, também ali no excesso de motivação, exato. provocado pelo parceiro de treino que tá Claro, ali, claro, né? O claro. cara não reconhece que tá cansado. É difícil, às vezes, para ele dizer assim, ao pedir, ó, tô cansado aqui, Velho, quer um vamos dar conselho? uma... Vamos dar uma Você segurada vai aqui, ó, sair eu e Diogo, vamos você dar uma pra correr. segurada. Não me chame porque eu não vou aguentar o seu ritmo. Velho. Saímos juntos, mas não, bora. Não vai, eu não vou aguentar seu ritmo. É melhor você perceber, sair ali e dizer, ó, Diogão, já fui, vou. É normal. É. Porque você tem uma chance. Aí vem tudo isso que você falou, excesso de motivação, a amizade. Você pode arruinar a pessoa. Às vezes tem também a questão do o cara não quer Não. ali dizer que É complexo pra é caramba. muito. Só que o corpo ele não pensa assim. É. Não, o corpo Então, e aqui não é aterrorizar, é falar a realidade. Que eu quero que a pessoa corra meia maratona, Claro. corra meia maratona. Claro, Agora, se prepare para poder fazer isso. com certeza. Entenda o tamanho do trabalho, vamos dizer assim, da demanda que você vai imprimir ao seu organismo. Só precisa entender isso. Exatamente. Qual foi a melhor prova que você já fez? Já participou? Como treinador, como atleta? Você consegue? Berlim. Não de organização. Sim. Já tive, mas Berlim. E Rio de Janeiro. Rio? É uma das provas mais bonitas do mundo. O Rio de Janeiro. E a mais desafiadora, Diogão? Aí foi uma prova que eu fiz, né? Eu fiz a Aquela que você diz assim, BR-135, que foram 138 quilômetros. Que é... Você faz o Caminho da Fé, né? Eu fiz uma parte do Caminho da Fé. Os 138. Foi uma das provas mais desafiantes. Onde é que é essa prova? Você entra em Águas da Prata, em São Paulo. Ah, certo. E eu terminei em Paraisópolis, Minas Gerais. É o Caminho da Fé mesmo. Eu só não fui pra... Eu não fiz sentido a Aparecida. Quanto tempo de prova, cara? Ó, quando eu fiz os 138 foram 22 horas. Nossa. E quando eu fiz os 220, mas eu fiz em dupla, Tá. aí foram 33 horas. 33 horas. Maravilha. É uma prova bem desafiadora pela privação de sono, tipo de relevo. Agora sim, Salvador, ela se tornou uma prova muito bonita. É uma prova bonita Muito mesmo. bonita. Essa orla, até a parte que você entra um pouco Centenário, como você falou, Sim, vai lá na sim. altura da Fonte Nova. É uma prova bonita pra caramba, Salvador. Eu particularmente preferi o percurso do ano passado, que entrou ali para Sim, Fonte Nova, sim. porque você acaba pegando... Do que aquele vai e volta, né? Não, e mais, você acaba pegando um trecho importante, mais sombreado do que o Muito. estampado da orla, Exatamente, né? claro, Então, claro. eu, para mim, não tenho nem dúvida, né, que esse trecho do ano passado foi melhor do que o do ano retrasado. E diga uma coisa, qual é hoje, seu maior desafio como treinador? É mostrar para essas pessoas o quanto que o simples convence. Tá. O simples convence, entendeu? Tem gente que está criando diversas situações assim, inflando demais a prática da corrida. Não estou dizendo que não tem coisas que não são importantes hoje de você acompanhar. E o quanto que eles precisam ter cuidado, mas isso são nas respectivas áreas. Mas a nossa, porque envolve corpo. Sim. Quem você vai escutar? Quem de fato você vai seguir? Isso hoje é um grande desafio.
Porque eu sei, você viu, gera uma dúvida, aí já chega. E você... Mexe muito com a cabeça. E quem foi inseguro, aí uma outra coisa que a corrida, segurança, sabe? Ela cria isso na pessoa. Sim, verdade. Eu vou conseguir. Não é a qualquer custo, mas eu vou Claro. conseguir. Claro. Mas isso pra mim hoje eu tento fazer o máximo. Gente, o simples convence. É treinar, dormir, se alimentar bem. Precisa do lazer? Precisa, claro. Descanso, claro, Mas fundamental. eu acho que é isso. Se você ainda tiver em um ciclo de uma prova, que, como você falou, de um projeto pra você, entendeu? É. Isso é bem complicado hoje. Não é fácil. E pelo que você enxerga, assim, quais são os principais erros de quem está começando hoje? A pressa. A pressa. A pressa. A pressa pra mim é o principal erro. Aquilo. Eu não fiz um Quer pular etapa, olímpico, eu não fiz um standard, já vou fazer um Ironman. A pessoa quer pular etapas. Pular etapa. Os apressadinhos. Tá. Porque, assim, coração e pulmão, ele reage de uma forma, as estruturas musculoesqueléticas reagem de outra forma. Uhum. Eu me lembrei agora de uma... Estava conversando com uma amiga recentemente, e ela disse que, até para minha surpresa, disse que estava começando a correr. E estava inscrita para meia maratona de Salvador. Eu imagino. Ah. Eu imagino. Que faz parte do evento Maratona de Salvador, ela vai fazer a distância de 21. Começou a correr, tem pouco tempo, estava fazendo uma progressão de treino altíssima, assim, acho que 4 a 5 quilômetros por final de semana. De um final de semana para outro. Semana para o outro. Né? Hidratação zero, ou seja, fazer total. Né? Imagina. Nenhuma suplementação de carboidrato durante o treino. Um pré-treino à base de doce de leite. Me diga aí de onde é que veio essa novidade. Eu já vi algumas pessoas estão... Na verdade, sim, cara. Ele é rico em açúcar, né? Pode ser que seja a corrente. Porque assim, ó, eu volto assim, o metabolismo não é uma coisa simples como as pessoas pensam. É uma coisa, hoje você ouve assim, os africanos correm em jejum. Ele levou um tempo para adaptar aquela máquina ali. Sim. Existem isso mesmo com ultra endurance, com corredores de ultra distância. Você preparar essa máquina dele para potencializar esse metabolismo, que os caras conseguem, mas isso não é da noite para o dia. Eu, particularmente, tenho feito todos os meus treinos em jejum e tenho me adaptado super bem. Já você tem começou a se adaptar. Tempo. A sua máquina funciona, você já está com um metabolismo oxidativo, que a gente fala assim, meio técnico, de metabolizar gordura mais aprimorado, poupando mais carboidratos, entendeu? E isso acontece. Mas não é algo Mas não é feito quem tá começando da agora, noite não, pro dia. Não. E também não é para todo mundo. Não, claro que não. Então, mas voltando, então nesse caso aí, a gente conversando, eu disse, meu Deus do céu. vamos começar aqui de novo. Claro. E aí, enfim, né, dentro do que eu podia ali, orientar, informalmente, dar uma orientação. Até que não é nada precisa ser treinador para isso, não. Isso são coisas básicas. Quer dizer, se hidratar, pelo amor de Deus. Ter ali a suplementação. Eu até concordo hoje. Fazer uma progressão. Quem questiona um pouco assim, tem alguns trabalhos. Eu preciso de X ml hora. Até concordo que isso você possa ser mais flexível. Mas eu não consigo fazer zero, ainda por cima uma pessoa dessa. Sim. No zero? Zero. Aí, quem não tem uma condição assim... Aí a queixa era, chegava no sábado que fazia o longo, passava o dia estragado. Eu disse, mas claro, não tem como. De estranhar seria se não tivesse. Olha, tem uma coisa que você falou dessa projeção que é interessante, tá? Se preconiza você não passar, ficar entre 10% a 20% de uma semana para outra com as cargas. Olha que você não encontra isso muito na literatura, não. Se você quiser que quem é tarado pro paper aí, pode entrar no PubMed, não vai achar fácil, não tem isso. Mas isso vem da prática. Tá. Então, muitas vezes o cara, não, eu vou fazer 12, 16, 20, 24. Eu estou aumentando mais do que 20%. Sim. Isso não é recomendado. É interessante que a cada ciclo de 2, 3 semanas você caia um. Porque, ó, se tem uma coisa que é danada mesmo,
que pega você, papagaio se pega pelo pé, é o volume. Ele é estressor. É estressor. Perfeito. Ele é muito estressor para o corpo. Ele é muito. Mas se você faz a projeção, sobe de forma gradual, progressiva, se atenua. Porque assim, tudo que se faz é para atenuar. Claro. Não temos como garantir que você não vai ter uma fasciite, que não vai ter uma canelite. Não tem como. Entendeu? Perfeito. Se cercando de tudo, isso se atenua muito. Perfeito. E quem já é veterano, qual é o principal erro? Os principais Confiança erros. tem horas que é demais. Tá. Né? Mas a gente não pode também deixar de levar em consideração a prática a experiência prática. Eu não posso negar. Quantos anos você tem? Tem muitas vezes você vai discutir, você tem propriedade hoje de discutir, dizer, não, esse estímulo está muito forte, ou esse aqui está muito fraco. Eu não tenho Né? problema nenhum em dizer, olha, isso aqui para mim tá muito Claro, forte. mas isso é importante, até porque é o seguinte, ó, a gente é um pouco matemática. E matematizar corpo nem toda hora dá certo. Claro. Né? Não dormiu bem, tá estressado, você tem que entender isso. Então, assim, o veterano, tem hora que ele... Aquela história. É outra coisa que preocupa. Eu tenho memória. Sim. Você tem memória, mas tem que treinar. Com certeza. Ligar essas sinapses dessa memória aí, entendeu? Precisa. Total. E assim, vamos dizer que o veterano também ele já esteja mais velho de idade. Então, assim, o tendão dele, o ligamento dele, a musculatura dele não recupera como ele tinha 30 anos, se ele tivesse 60. Não é a mesma coisa mais. Com certeza. Por mais que você faça musculação, por mais que você durma bem, mas não é a mesma coisa mais. Não é. Não que um cara de 60 não possa ser melhor que um cara de 30. Não é isso que eu quero dizer. Não, tá claro. Mas os níveis, você tem que levar em consideração isso. O poder de recuperação dessas estruturas é diferente. O fator idade, ele impacta nisso aí. Com certeza. Perfeito, perfeito. Diga uma coisa. A assessoria é só para quem busca performance? Isso... Sim. Né? Perguntando por quê? Porque tem, com certeza as pessoas que estão assistindo podem imaginar que olha, não é para mim. Né? Eu digo assim, a triação a gente tem um slogan, não, que é ação física para a felicidade. Esse é o nosso principal slogan. Tá? Lá não é um critério participativo correr. Tem gente que inicia caminhando mesmo. Tem gente que aí vai alternando caminhar com correr e você vai evoluindo. Tem aquele que já chega pronto, que ele vai ter que se adaptar um pouco à nossa metodologia também, a gente tentar o máximo. Mas, ao contrário, a gente não trabalha com atleta de alto rendimento, de alta performance. Não é o nosso foco. Perfeito. Não é. Até se sou bem tranquilo. Quem procura, eu digo, ó, procure tal professor que eu acho que ele vai conseguir dar a sua atenção. Eu prefiro aquele sub 3, 9 horas no Ironman, 9h30, esse sim. A gente tem mais, vou dizer até, a gente tem uma tara por isso daí. E também aquele que chegou do zero e vai fazer uma maratona com 2 anos, Sim. 1 ano e pouco, isso também a gente tem muito mais prazer. Não que a gente não entenda que tudo pra gente vem do alto rendimento, vem de lá pra cá. Entendeu? Tem isso. Perfeito, perfeito. E para aquela pessoa que diz assim, olha, eu não consigo correr nem 1 minuto, o que você pode dizer para ela? É porque ela não tem que correr ainda. Ela tem que... Primeiro, vamos entender o quadro de saúde dela e vamos começar a prescrição. Será que ela não tem que fazer 2 minutos e 30 caminhando e 30 segundos correndo? Com o ritmo. Porque muitos desses aí é porque... eu saí para correr, cansei. Saí para correr, cansei. Exatamente. Só que isso, Bruno, gera uma sensação, com o tempo, você sabe disso, de desconforto que quando junta esforço, temperatura, o cara fica totalmente metralhado mesmo. Aí começa com aquela sensação de coceira, né? Que tem. Eu tinha isso. Aquilo ali nada mais é do que uma fadiga, porque se não, o fluxo sanguíneo vai para aquela região ali e ele não está acostumado, aquilo é uma hiperemia. Aí o corpo reage daquela forma com a coceira. Nada mais. Eu me lembro, eu sempre pratiquei esporte, já falei isso aqui, durante a infância, adolescência, esportes mais diversos, de futebol, vôlei, karatê, por aí vai. Eu fui entrando na época de pré-vestibular, depois faculdade, aí só estudo, né, e vai. Cara, com 30 anos, aproximadamente, crise de
de ansiedade, com pânico. Não tô bem, né? Tinha mais ou menos ali 30 anos. E aí tive que ir para taquicardia, aquela coisa toda e tal. E aí eu digo, cara, é hora de virar Olhar a pra chave. mim, né? Porque eu tava numa pegada de só trabalhar, estudar, viajar a trabalho. Na época eu tava viajava muito, tinha assumido aí umas funções de extrema responsabilidade também, e fazendo mestrado, enfim, uma confusão. Cara, aí pifou, né? Claro. Pifa. Máquina não é. Aí Cabeça pira. virou a chave, eu disse, pô, começar. Aí eu disse, não, vou começar a correr. Cara, eu não aguentava correr 1 minuto sem essa coceira. Era uma coceira que, assim, não É irritante. dá, não rola. Ela é irritante, velho. Olha, eu morava em São Paulo, dá tava pena no de vez em inverno. quando, me dá dó, assim, quando eu vejo assim, tem umas, mulheres bem branquinhas, claras, assim, que começam, chega a ficar marcado. A pele Fica marcada, incrível. Mas é disso. Então, assim, porque eu vim de um nível tava num nível de sedentarismo Ah, claro. bizarro, acima do peso, aí vai correr. Né? Sim. Então, assim, para conseguir correr, foi sofrido. E na época eu morava em São Paulo, tinha o fator frio. Né? E tudo isso aí vem, sabe de uma coisa? Tem que ter a constância. A sequência. Exatamente. Se não tiver, exatamente. estimula e descansa. E aí eu achava que a corrida não era para mim. Tinha Sim, isso. imagina. Aí eu disse, não, isso aqui não é para mim, não. Tá maluco? Eu Não tá dando consigo, certo. Não tá dando. Cara, e aí vai. Aí vai. Se não tem, exatamente, se você não tem a persistência, né, o senso de importância, aquilo tem que ser importante para você. Não tem que ser Sim. importante para seu amigo, para sua esposa, para o pai, para a mãe. Perfeito, tem que ser cara. importante para você. Perfeito. Eu disse, cara, isso é uma coisa que eu admiro. É uma coisa que eu gostaria verdadeiramente de fazer. Eu vou ver no que dá. Claro. Né? Então, aí só que chegou num ponto que eu digo, bom, agora eu sozinho não estou conseguindo mais avançar. Então eu Perfeito. preciso de um suporte. Claro. Foi quando eu procurei assessoria esportiva pela primeira vez. Claro. E tal. E deu super certo. Deu super certo. Dá, Né? pô. Então, aí fui Eu digo assim, progredindo. a gente tem que querer também. Fundamental. Senão viu? não Como vai, tudo, cara. Não vai. Como tudo. Tem que querer. Não vai. Se não partir de você, você pode até fazer, mas vai ter um prazo de validade. Vai, aquilo, motivação acaba. Entendeu? E o entendimento não. Você pode até mudar a modalidade. Mas a gente precisa entender que a gente precisa fazer exercício, cara. Pois não é. tem pra onde correr. E quando foi pro triatlon, a migração pro triatlon, eu não sabia nadar. Imagina. Assim, Sim, sabia nadar, sabia mas aquele uma modo de técnica- sobrevivência. Claro, claro. Mas ainda hoje, a natação é a modalidade mais sofrida para mim. Complicado. Né? Eu realmente aprendi a nadar, ainda morava em São Paulo, quando eu resolvi fazer triatlon. Eu disse, não, eu vou... Por quê? Porque era uma coisa que, mais uma vez, eu admirava, Mas ela é encantadora. achava Modalidade incrível. E eu disse, cara, eu não sei fazer isso. Então, assim, eu tinha muita vontade de fazer. Muita vontade. Ele é encantador. Triatlon é Então, fantástico. eu disse que eu vou aprender esse negócio. Eu chegava, se eu tô falando isso, eu falo para todo mundo. Eu, quando fui fazer triatlo, eu chegava na outra borda de uma piscina de 25 metros, exausto. Então, foi realmente a primeira prova que eu fui fazer. Eu comecei pelo sprint, pela menor, a distância menor claro. dentro do triatlo. Cara, e outra coisa, você fazer um treino de piscina é uma coisa, você fazer um treino de águas abertas Totalmente é outro, diferente. Seja no rio, seja Sim, no mar, seja lá. como a gente tinha em São Paulo, que era a represa. A represa, a lagoa lá. A represa, que é uma água turva.
a água marrom, você não Sim. sabe nem o que tem. Por estar ali por baixo, né? É melhor que não ó, saiba. ó, Bruno, você sabe o que é que chama Mas- a atenção de tudo, no seu caso, é que você não corria um minuto, pô. Hoje você tem quer dizer, no seu ciclo todo, você tem um 70,3, Sim, provas de triatlo, ou meias maratonas, não corria um minuto. Mas você teve esse entendimento disso que você falou. Eu quero isso pra mim. eu quero, exatamente. É. Né? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental para tudo na Fundamental, vida, pô, né? fundamental. Para tudo na vida. Eu Diogão, o acho. papo tá ótimo, cara. Foi Tá uma massa. conversa Acho boa. que tem muitas coisas aqui Tem. pra gente avançar, pra gente Tem. amadurecer. Mais uma vez, eu quero ver se a gente, seu programa, um papo sobre o triatlon. Eu quero também, já aqui, aproveitando essa oportunidade aqui, ver se a gente faz uma outra rodada mais adiante, porque em razão aí dos 20 anos, vocês lançaram um livro, Sim, sim. né, sobre E agora a gente triação. já a gente divulga, vai ter o filme, né? Ah, é? Vai ter o filme. A gente Maravilha. vai passar, E aí a gente eu, vai divulgar aí. enfim, acho que a gente pode, em algum momento, Pode. né, eu, você, Paulinho, a gente, né, Eu acho que vale a e aí pena. a gente tem umas fala histórias sobre essas engraçadas. histórias, Tem, né, tem umas histórias legais. do livro. E aí, se for o caso, a gente pode programar também, que é o que a gente não está fazendo aqui, a gente está gravado. Normalmente, os episódios aqui, pelo menos por enquanto, estão sendo gravados, mas a gente pode pensar num modelo ao vivo. Sim, Tá? sim, vamos, sim. A gente programa, e aí com a participação de todo mundo. A hora que você quiser. Eu acho que vai ser bem interessante, bem interessante. A gente combina aí as agendas. Vamos E sim. aí vamos falar desse livro. Vamos falar dessas histórias. Vamos dar Vamos dar tem história que nem risada. entrou no livro aí, que não Exato. passou Essas são as muito no- melhores, cara. Então, assim, fica à vontade se você quiser conversar aí com a turma aí para dizer, olha, quem quiser te encontrar, onde é que te encontra, o que que a triação oferece, quais são os dias, onde é que a gente Não, tá, perfeito. tá? Então, Bom, fica à vontade aí, tá? Primeiro eu queria lhe agradecer e parabenizar. Obrigado, cara. Desde quando você falou comigo aí, ali, acho que foi pelo mês de abril, maio, né? Ah, foi por aí. O desenho desse projeto. Que você tenha bastante resiliência aí, vá nessa missão. A gente está precisando disso, eu sempre digo, de pessoas como você que que trazem pessoas para poder estar trazendo informações de qualidade, entendeu? Acho isso importante. E assim, me encontrar aí no site, o triação.com.br, a nossa rede social é o Triacal, né? Lá vai encontrar tudo sobre a gente. Tem a nossa central de atendimento, que é pelo 981958364, tem Carol lá que toca todo esse projeto aí com a gente também, nesses bastidores. E assim, deixar essa mensagem que eu acho que assim, a gente precisa praticar exercício, mas sim com segurança, evitar as banalizações, tudo isso que a gente conversou aqui, eu acho que foi a gente consegue deixar uma mensagem boa para todo mundo aí. Aqueles que já fazem e que está querendo começar. A corrida, o triatlon, a natação, que são coisas que a gente trabalha, são encantadoras. São Maravilha. agentes transformadores. Perfeito, cara. Beleza, Brunão? Maravilha. Valeu. Gratidão, meu irmão. Até a próxima. Valeu!